Meus amados, nós chegamos ao penúltimo salmo de romagem, e só para aqueles que não acompanharam essa série de posições, ou estão agora sendo apresentados a ela, a gente tem na nossa igreja já, ao longo desse ano, feito uma série de pregações dos salmos de romagem, 15 salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, e a gente vai nessa manhã considerar a mensagem do Salmo 133. Já peço que você abra lá, e esse salmo, que é um salmo curtinho, de 3 versos apenas, e é um salmo super conhecido da igreja, né? Muita gente conhece a mensagem desse salmo até de cor e salteado. Há canções que fazem muita referência a esse salmo, e ele, portanto, é o penúltimo salmo do Salmo de romagem. Temos mais um, Salmo 134, que será alvo da exposição do próximo domingo. Mas o que eu queria só lembrar é que a gente está olhando para esses salmos porque eles tratam de temas, assuntos muito relacionados com a nossa vida. Esses salmos eram usados pela igreja, ou melhor, pelo povo de Deus no passado, para cantar na direção até Jerusalém, quando eles então adoravam o Senhor no templo. Esses salmos, portanto, falam de uma série de desafios que o peregrino experimenta nessa jornada. E nós, portanto, estamos olhando para esses salmos porque nós também somos peregrinos sobre a terra, e a gente também está caminhando para Jerusalém celestial. Então a mensagem desses salmos nos interessa porque elas são palavra de Deus para a nossa vida e orientam, nos dão a bússola, a direção correta para viver o nosso tempo breve sobre a terra. O Salmo 133, então, é um salmo que trata da união fraternal, ou, para usar aqui a expressão que eu vou dar como tema para essa exposição, esse salmo fala da comunhão dos santos. Abra então a Bíblia e acompanhe comigo a leitura do Salmo 133, que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Deixa aí o texto aberto, a gente vai olhar mais de perto a mensagem desse salmo. Mas todos nós aqui concordamos com uma verdade que o Novo Testamento anuncia para nós em muitas passagens. Embora a nossa relação com Cristo, aceitando, recebendo, crendo nele como Senhor e Salvador, seja uma decisão individual, cada um de nós individualmente tem que tomar essa decisão com base naquilo que Cristo faz e opera em nosso coração. No instante que a gente então se volta para Cristo em arrependimento e fé, nesse mesmo instante nós somos incorporados na família da fé, somos incorporados naquele ajuntamento santo chamado igreja. Uma boa definição da igreja é essa: a igreja é um ajuntamento de pecadores redimidos pela graça de Deus, que estão comprometidos com Cristo, mas também estão comprometidos uns com os outros. Eu queria começar mostrando que esse é um tema que muito nos interessa como igreja, porque é um tema que o Novo Testamento recorrentemente nos lembra. E a nossa confissão de fé, de 1689, faz uma afirmação sobre esse ajuntamento, que eu queria que a gente lesse todo mundo juntos. Vamos lá, vamos ler uma só voz? Os santos e comunhão para adorar a Deus e prestar outros serviços espirituais, que tenham a sua mútua edificação, também têm compromisso de socorrer uns aos outros em coisas materiais, de acordo com as habilidades e as necessidades de cada um. E a confissão de fé continua dizendo o seguinte: essa comunhão deve ser exercida especialmente no ambiente familiar nas igrejas, mas também deve ser estendida a toda a família da fé, a todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. E no que depender de nós, mesmo para aqueles que não professam a fé, nós queremos que esse amor, essa unidade também nos impacte, também promova uma compreensão na vida deles do que o Evangelho é. Nós tivemos ontem um dia maravilhoso que mostrou isso, né? Nos embaixadores e as mensageiras, por exemplo. Então esse salmo, o Salmo 133, trata exatamente
exatamente disso, de quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Eu queria começar lembrando para você o contexto em que esse salmo foi escrito. O autor desse salmo é Davi, esse é mais um salmo de romagem atribuído a Davi, e ele está relacionado com um período muito específico da história do povo de Israel. É importante a gente voltar a isso para entender a mensagem do salmo, inclusive. Certo se lembrar comigo que depois que o povo entra na terra prometida e Josué divide a terra para as 12 tribos de Israel, eles passam a ser governados, dirigidos por juízes. A gente sabe que na Bíblia há 12 juízes, nomes conhecidos como Gideão, Jefté, Sansão e o próprio Samuel. Esse período foi um período de tremenda confusão, contenda, controvérsia, e a frase que delimitava, dirigia a vida do povo nesse período, é uma frase que você encontra em Juízes 21, 25, diz assim: cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. É aquela chavezinha vermelha ali, o período de Juízes, talvez um dos períodos mais terríveis da história do povo de Israel. Quem já leu o livro de Juízes sabe que aquele livro não é para criança, né? Tirem as crianças da sala quando você lê Juízes, porque o período é muito terrível, sangrento, de brigas, de conflitos, de muita desunião no povo de Israel. Depois então desse período, o próprio povo se cansa de tanta confusão e eles pedem a Deus um rei, porque nessa confusão generalizada não havia lugar para adorar a Deus. As tribos tinham santuários próprios, tanto no norte como no sul. De fato que a vida era muito confusa. Então os filhos de Samuel, Joel e Abia, eles começam a se corromper e seriam juízes na sequência. Essa corrupção desses filhos faz os israelitas se cansarem desse modelo. Eles pedem a Deus um rei e Deus dá a eles Saul. As tribos se juntam em torno do reinado de Saul. Entretanto, Saul não foi um bom rei. Os conflitos internos da nação voltaram a acontecer novamente. E aí, Saul morre e aparece na sequência uma guerra civil no povo de Israel. As tribos começam a ter um conflito porque a tribo de Judá reconhece Davi como rei, mas as 11 outras tribos não reconhecem Davi e se juntam a um descendente de Saul chamado Isbosete. Essa guerra civil dura 2 anos. Depois dessa guerra que dura esse tempo todo, e há um conflito muito sangrento nesse período também, Davi vence essa guerra, ele consegue vencer a guerra civil, estabelece um reino sobre toda a nação de Israel, as 12 tribos se juntam e a paz começa a reinar pelo seu reinado. Por isso a gente vê na sequência o período do reinado de Davi e um reino de paz. Davi toma algumas atitudes muito importantes nesse período. Primeiro, ele é aquele que faz a adoração ficar concentrada num só lugar, em Jerusalém. O culto a Deus então é estabelecido ali para toda a nação de Israel. Ele agora também consegue unir o povo em torno de um único rei, que é ele mesmo. Nesse período, eles experimentam prosperidade financeira, espiritual, aumento de território, conquista sobre os seus inimigos. E Davi restaura o sistema de levitas, de morais, a entrega da oferta no templo de Salomão, e ele unifica o reino e passa o reino unificado para Salomão, seu filho. É nesse período de paz, de unidade, de alegria pela unidade do povo de Israel, que Davi escreve esse salmo. Então lembra que ele está experimentando um período em que finalmente, até que enfim, a unidade apareceu na nação de Israel, e eles podem agora celebrar esse momento. Então a gente vai olhar bem de perto o que essa mensagem tem para dizer para mim e para você no contexto atual. De que maneira a gente deve entender essa alegria, essa excelência
da união que o povo de Israel experimentou naquele período e como ela fala ao nosso coração e à nossa vida no tempo presente. Então a primeira coisa que Davi faz é que ele expressa, no verso 1, alegria com a unidade do povo de Deus. Ele começa o salmo dizendo assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aqui, irmãos, são os judeus, tá bom? Na cabeça do salmista, os irmãos aqui são aqueles judeus de todas as tribos que agora estão unificados sob o governo de um único rei, o rei Davi. E eles vivem em união. Essa união que Davi está celebrando aqui pode ter dois significados na cabeça do próprio salmista. O primeiro é que agora a união garante, propicia que não haveriam mais guerras civis. Eles poderiam viver em paz. As tribos de Benjamim poderiam conviver com as tribos de Zebulon. A tribo de Gade podia conviver com a tribo de Manassés. O território agora está ocupado de uma maneira que você, como judeu, pode transitar em qualquer um desses lugares sem pagar pedágio, sem precisar enfrentar barreiras. A gente aqui no Brasil experimenta isso, né? Temos federações, estados da federação que a gente consegue transitar sem nenhum problema. A ideia é um pouco essa. O território agora está em paz. Os judeus não brigam mais entre si, não tem mais conflito e guerra civil entre si. Agora há uma harmonia que promove prosperidade e alegria da nação. Mas há uma segunda imagem que ele pode estar usando aqui. Talvez seja a imagem que mais nos interesse. A imagem que ele também está pensando na celebração espiritual do povo de Israel do seu tempo. Lembra que, como eu falei, não havia um lugar único para Deus ser adorado, o que é pior, né? Eles estavam, em muitas dessas ocasiões, adorando a Baal, a Asterote, deuses pagãos. Agora Davi pode olhar para a nação e alegrar o seu coração, porque há unidade espiritual entre eles. Veja que essa imagem que eu coloquei, está todo mundo sorrindo, né? Todo mundo feliz. Está todo mundo indo em direção ao templo para adorar o único Deus vivo e verdadeiro. Não haveria mais lugar na nação para eles adorarem os deuses estranhos que adoraram no período de juízes. Agora somente o Deus de Israel, agora somente o Senhor verdadeiro era celebrado em Jerusalém com o tabernáculo, a arca da aliança, a lei de Deus, os sacerdotes e os sacrifícios. E Davi está olhando para isso falando assim: que coisa boa e agradável é poder experimentar esse período na história da nação de Israel. A frase dele é tão significativa, né? Que é uma coisa que dá para a gente prazer ver o povo de Deus unido verdadeiramente. O que ele está dizendo é que quando a paz, a tranquilidade, a prosperidade, a convivência pacífica entre o povo de Deus, pela providência de Deus, agora uma alegria que invade o coração do salmista. Ele, portanto, manifesta primeiro a compreensão do momento que ele está vivendo, enquanto ele pode ser grato a Deus por ele. Então, aqui, amados, quando esse povo sobe para Jerusalém, cantando essa canção, eles deveriam lembrar a si mesmos que não estavam sozinhos. Eles vão para lá ladeados, unidos por outros peregrinos, que com eles formam uma santa união de fé, de amor, de alegria, de prazer para a glória de Deus. Então, quando o povo ia para Jerusalém e cantava essa música, né, eles estavam se alimentando dessa certeza. Eu olho para o lado e vejo outros peregrinos como eu, que comigo estão unidos, que comigo estão alegrando o seu coração no Senhor e podem de fato alimentar em mim a perspectiva de que eu não estou sozinho. Eu caminho na direção do lugar para adoração, mas eu caminho na direção experimentando uma santa união de fé e de amor para a glória do Senhor. Davi está tão impressionado com isso que ele passa a usar imagens para nos ajudar a compreender essa união. Você há de concordar com o salmista aqui. Às vezes palavras são poucas para dar conta de explicar alguma coisa. O que você faz? Utiliza imagens para ajudar nessa compreensão.
Então ele vai usar agora duas imagens que vai nos ajudar a entender essa alegria da comunhão dos santos. A primeira imagem é aquela que está no verso de número 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Que imagem é essa que ele está nos dando, para a gente entender a relação disso com a união, a comunhão dos santos? Eu queria fazer aqui rapidamente um retrospecto, né? Primeiro, esse é o óleo da santa unção, que você vai ver descrito em Êxodo 30, do verso 22 ao verso 33. Essa receita foi dada pelo próprio Deus a Moisés. A gente vê lá nesse relato que esse óleo é usado para aspergir os utensílios do tabernáculo e também para ungir os sacerdotes. Eu não vou dar aqui para você a receita inteira. São 4 especiarias caras e raras, mais azeite de oliva extra virgem. Esse azeite que você não compra em lugar nenhum. A minha esposa fala para mim assim: vai comprar azeite, tem que comprar extra virgem. Eu sempre compro mais barato. Mas eu descobri que o extra virgem é caro dessa. Esse óleo aqui, que dava então a liga entre as 4 especiarias, é um óleo extremamente, um azeite extremamente caro. E como já falei, ele era usado para ungir os sacerdotes. Só para você ter essa ideia, a Bíblia diz nesse mesmo texto que se alguém tentasse reproduzir a receita ou usasse o óleo para outro fim, não aquele descrito pela Bíblia, tal pessoa seria eliminada do meio do povo. Não era para usar para nenhum outro fim que não fosse esse. Havia uma recomendação direta da parte de Deus para usar esse óleo de maneira adequada. Então, esse óleo, quando era usado pelo sacerdote, ele provocava algumas coisas muito interessantes que talvez o salmista esteja pensando aqui. Primeiro, esse óleo, quando derramado, todo mundo ao redor sentia o cheiro agradável do perfume. Você sabe que perfumes agradáveis mostram para quem está ao lado, ao redor, esse cheiro suave, alegre, prazeroso. A ideia é essa. Esse óleo, portanto, primeiro, quando exalado, ele promovia essa sensação de prazer e de alegria. E veja, só para vocês saberem, o sacerdote, quando usava esse óleo, ele tomava um banho de perfume. Um banho. Não era um negocinho de borrifar só nas axilas, não, ele tomava um banho. De maneira que ele produzia essa sensação de bem-estar, de alegria. A ideia é que o óleo derramado passava pela cabeça, passava pelo rosto, alcançava a barba, que eu não tenho, e descia pela roupa dele. Essa expressão aí, desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. A melhor tradução para a gola é a ponta do vestido que ele usava. Não é a gola da camisa que não, está abaixo da barba. A gola aqui é o final da vestimenta, a parte inferior dessa orla que ele usava. Então, derramava o óleo da cabeça aos pés. E quando esse óleo, portanto, era usado, ele provocava essa sensação agradável do povo que pudesse presenciar esse momento da unção. Ele está dizendo para a gente que a união do povo de Deus é semelhante a esse óleo. De que maneiras? Queria dar para você algumas possíveis interpretações dessa imagem que ele está usando. A primeira essa união preciosa, como aquele óleo, é cara e rara entre nós. Essa é a primeira coisa. A união do povo de Deus é algo precioso, custa caro, deve ser valorizada entre nós, é rara e precisa ser preservada. Primeira coisa é essa. Sabe que o Novo Testamento, e muitas vezes, ele faz recomendações específicas sobre aquelas pessoas que na comunidade da fé trabalham contra a união da igreja. E você vai lamentavelmente encontrar gente assim. Por exemplo, a Bíblia diz que essa pessoa deve ser
observada com muita atenção, vigilância sobre ela. Depois ele diz assim: se preciso for, repreende ela, e se a repreensão não for bastante, remove ela do rebanho. Por que a Bíblia está dizendo isso? Em parte porque a Bíblia sabe que essa comunhão é preciosa, que a ausência dela pode trazer muitos efeitos danosos, ruins para a vida da igreja. Dê uma olhada, por exemplo, em Romanos 16, do verso 16 ao verso 18. Só leio esse texto, tá, para ilustrar o meu ponto aqui. Romanos 16, do verso 16 ao 18. O apóstolo Paulo termina essa carta lembrando de uma série de pessoas, irmãos, que contribuíram para o avanço do reino, e por que não dizer, para a unidade da igreja. Aí depois, nesses versos que eu vou ler, ele faz menção a um grupo específico que deve ser olhado com muita atenção. Olha o que ele diz aí. Versos 16 a 18. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Veja que ele está dizendo assim: fica muito atento sobre essa gente, porque a união do povo de Deus é uma coisa importante, valiosa, preciosa, rara e deve ser valorizada. Eu não vou ter tempo de ler mais textos, mas você pode ver Tito 3,10, por exemplo, que fala da mesma ideia de que a união deve ser preservada, e aqueles que são facciosos, causam divisões no rebanho, devem ser evitados a todo custo. Vigilância redobrada sobre eles, porque eles podem causar muito mal à igreja. A segunda ideia que está por trás desse óleo é que, além dessa união ser representada desse valor que o óleo tem, é que também essa união é uma fragrância agradável, irmãos. Deixa eu fazer esse paralelo aqui, né? O óleo da unção é extremamente perfumado. E eu vou dizer o seguinte: é gostoso demais a gente cheirar o cheiro da união. Você entendeu o que eu estou dizendo? A união tem um cheiro gostoso. Ela promove um aroma agradável. Ela tem a ver com a ideia de que ela provoca um ambiente prazeroso e abençoador. O contrário também é verdade, tá, irmãos? A desunião tem um cheiro muito feio, muito horroroso, muito desagradável. De uma certa maneira, o pecado da desunião tem mau cheiro. Esse é o parâmetro que a gente pode fazer aqui. A ideia de que a união promove, portanto, um ambiente também de fragrância agradável. Por fim, eu acho que essa é a última imagem que ele está usando de verdade aqui, é que esse óleo derramado sobre todo o corpo do sacerdote, sobre todas as vestuárias dele, as peças do vestuário, esse óleo derramado da cabeça, o rosto, barba e sandálias, representavam as tribos unidas. De uma certa maneira, ele está dizendo o seguinte: Arão, que é o representante de Deus diante do povo, e do povo diante de Deus, era coberto da cabeça aos pés pelo mesmo óleo. O óleo, portanto, que derrama-se sobre Arão, lembra para nós que o povo estava unido e coeso diante de Deus. Nesse sentido, então, o óleo representa essa unidade. Agora, toda a nação espalhada no território está banhada pelo mesmo óleo. Banhada pelo mesmo óleo. Estão unidos da mesma forma. Ele usa, portanto, uma segunda imagem, que não é relacionada com o óleo, e agora é uma imagem da geografia de Israel. Mais uma vez, essa imagem, que é uma analogia geográfica que ele está usando, é para lembrar para a gente a união do povo de Deus. E agora ele fala do orvalho do Hermon, no verso de número 3, que desce sobre os montes de Sião. Por que está fazendo esse comparativo? Eu e você não temos a obrigação de saber da geografia da Palestina, mas só para te dar essa informação, o Hermon é o monte mais alto do norte de Jerusalém. Sião está no sul.
que é o monte onde Jerusalém está construída. Esse monte Hermon, ele é conhecido, e é um monte que fica hoje situado ali perto da Síria. O pico desse monte permanece a maior parte do ano com neve. É uma região muito fria. Essa neve, então, quando encontra os raios solares, promove água evaporada, névoa. Essa névoa do Hermon que vai acabar umidificando o Monte Sião. Ela caminha 350 quilômetros, a distância que existe entre Hermon e Sião. O que o salmista está dizendo é: a região seca de Sião é beneficiada pela umidade trazida pelo Monte Hermon. Olha, a unidade do povo de Deus é exatamente isso. Ela é como essa conexão que há entre o Monte Hermon e o Monte Sião. A unidade do povo de Deus junta tribos de vários lugares diferentes, e eles passam agora a serem alvo do orvalho, da névoa que vem do próprio Senhor. Portanto, o que ele está dizendo é que essas duas figuras, que são super bonitas e apropriadas, podem ser resumidas no seguinte: Deus concede união ao seu povo como o óleo e como o orvalho que descem, escorrem, unindo o povo de Deus por onde ele passa. Essa é uma bênção que vem do céu. Veja, tanto o óleo como o monte, o orvalho, vem do alto, vem do céu, vem de cima, escorre sobre o povo e une todo esse povo debaixo da mesma cabeça, que a gente sabe que é o Senhor Jesus. Então, essa é a ideia que ele está dando para a gente no Salmo. Eu sei que ele termina com uma frase que é super importante que a gente entenda. Ele fala assim no verso 3: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ele termina lembrando a importância dessa união, dessa comunhão entre o povo de Deus. Ele está falando: ali ordena o Senhor a sua bênção. Esse resultado que ele está apontando, o ali aqui, é o santuário em Jerusalém, tá bom? Ali é o local onde Deus estava sendo adorado. O povo reunido, as 12 tribos reunidas, quando buscavam a Deus num só coração, uma só alma, um só desejo, eram abençoados por Ele. A união, portanto, preste atenção nisso, a união é a base da bênção. Sem união, sem comunhão e sem unidade, não há bênção de Deus. Onde há discórdia, descontentamento, conflito não resolvido de maneira bíblica, onde há dissensão, divisão, inimizades, intrigas, fofocas e separação entre o povo de Deus, o Espírito de Deus é entristecido, a igreja sofre, ela é destruída. O óleo da unção não escorre, o orvalho não desce e não há bênção de Deus. Mas onde o povo de Deus está unido, Deus se encarrega de ordenar a sua bênção e a vida para sempre. Olha, amados, que o ali do Salmo 133 seja aqui. Você entendeu o que eu estou falando? Que o ali do Salmo 133 seja aqui entre nós. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: olha, que Deus derrame sobre nós. Isso vai parecer muito pentecostal, né? Mas é verdade, é a mais pura verdade. Que Deus derrame sobre nós o óleo precioso da união. Que Ele derrame sobre nós o orvalho do Hermon. Que a bênção e a vida nos alcance enquanto povo de Deus, unidos sobre o Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Você entende que esse salmo, portanto, tem muito a ver com a gente. E por uma questão muito importante aqui. Eu vou terminar a minha exposição com isso para ir com as aplicações. A gente sabe que esse período de paz, de unidade que Davi celebrou no Salmo 133, não durou todo o tempo assim. Lamentavelmente, depois de Salomão, filho dele, assumir o trono, o seu neto chamado Roboão divide o reino. E aí passa a ter reino do norte, reino do sul. E eles começam a ter problemas de novo de conflitos internos.
Lembra que o Reino do Norte foi destruído por causa da idolatria a outros deuses. Tem um rei lá que ele cria 2 bezerros de ouro. Mas é um negócio impressionante que acontece nesse período. Ele faz 2 bezerros de ouro para o povo do norte adorar. E diz que esses bezerros foi que libertou o povo do Egito. Isso acontece, irmãos, depois desse período de união. E aí, o Reino do Sul também acaba indo na direção de idolatria, de afastamento do Senhor. O Reino do Sul só dura um pouco mais por causa do amor de Deus a Davi. Você vai ver isso lá sendo lembrado na Bíblia o tempo todo. Davi é a figura que preserva esse reino por mais um tempo. Mas chega uma hora que tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul são dizimados, levados cativos, expulsos da terra prometida. Na ausência então dessa unidade, eles experimentam guerra, morte, perda, tristeza, desentendimento, tudo vira um caos de novo. E aí nesse período, o período em que o povo está vivendo mais uma vez esse dilema da desunião, Deus levanta profetas. Profetas que a gente lê na Bíblia estão relacionados a esse período da história. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias. Eles antecipam, nesse período, uma promessa que Deus faz ao seu povo. Que na história apareceria o Messias, o ungido de Deus, aquele que seria o rei, e ele mais uma vez unificaria o seu povo sob a sua dinastia, sob o seu trono, sob o seu governo. Ele, portanto, seria aquele que traria os reinos do norte e os reinos do sul mais uma vez unidos. Ele é o filho de Davi. E você, nessa altura da situação, já sabe do que eu estou falando. Nós entendemos, à luz da Escritura Sagrada, que esse prometido pelos profetas, a promessa feita naquele período da história, se realizou no Senhor Jesus Cristo. Ele é o filho de Davi, o filho eterno de Deus, que agora tem um reino de dimensões cósmicas. Ele agora está sentado no seu trono e governa o seu povo. Portanto, a ideia aqui é que ele morre na cruz do Calvário pelo seu povo, ressuscita ao terceiro dia pelo seu povo, assenta nos céus à destra do Deus Pai pelo seu povo, e agora reina no trono do universo absolutamente pelo seu povo. Eu e você, que cremos nele como Senhor e Salvador da nossa vida, estamos ligados a ele pelo seu Santo Espírito. E é o mesmo Espírito que liga a gente uns com os outros. Deus cumpriu a promessa. Ele tem agora um povo unido entre si de forma inquebrantável. Um povo unido ao filho de Davi. Um povo exclusivo, comprado, redimido, que adora o único Deus vivo e verdadeiro. A igreja, irmãos, a igreja é, por assim dizer, a reunião das 12 tribos, que se submetem agora ao governo do Senhor Jesus Cristo. Somos, portanto, súditos do Rei dos Reis, aquele que nos amou e nos uniu a Ele mesmo. O amor de Cristo nos uniu e agora somos irmãos, ligados uns aos outros por uma só fé, um só Deus, um só Salvador, um só Senhor, um só Espírito que habita entre nós. Deixa eu fazer essa observação aqui com todo carinho. Na igreja, ninguém tira onda com ninguém, irmão. Porque todo mundo é salvo pela mesma graça. Estamos unidos de uma maneira tão inquebrantável pelo amor dele, que agora a gente, toda povo, tribo, língua e nação, se une sobre esse poder. Podemos comer do mesmo pão, beber do mesmo cálice, porque estamos agora reconciliados com o Senhor por meio do Filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo, que nos une uns aos outros e nos une a Ele mesmo. Olha, com bom e com suave é que os irmãos vivem união. O ali do Salmo 133 pode ser o aqui, porque estamos
alcançados pelo amor de Cristo que nos uniu. Amém, irmãos? Que bom. Faço algumas aplicações a partir disso. Então eu quero que você compreenda que essa mensagem do Salmo 133 tem implicações muito sérias para mim e para a sua vida, como gente que está agora integrado no povo de Deus, foi unido pelo amor de Cristo, e agora temos compromisso com Ele, mas também uns com os outros. A primeira coisa que eu queria que você aprendesse com base nesse salmo é a seguinte: que a nossa igreja seja abrigo para quem se sente solitário, irmãos. Se a gente é esse povo que pode viver dessa maneira unida, prazerosa, agradável, abençoadora, que a nossa igreja seja um lugar em que os solitários se sintam contemplados. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: me dirijo àquelas pessoas que estão aqui, que talvez venham se unir a nós no futuro, que se sentem solitários. Talvez porque estão longe da família, sem parentes, não se casaram, não tiveram filhos, ou por outros motivos. Gente que se sente sozinha. Peço a você uma coisa: olhe para o povo de Deus como sua família, como seus irmãos. Olhe para essa gente como gente que te ama de verdade. A gente, quando viaja, vai sair de férias aqui, vai visitar algumas igrejas, não é isso? E a gente vai para algumas igrejas e a gente fala assim: parece esse povo aqui é o meu povo. Eu estou com uma vontade com essa gente, parece que eu conheço eles há muito tempo, né? A ideia é essa, de que você pode olhar para a igreja como se eles fossem a sua própria família. Procure oportunidade de comunhão nessa relação. Saia do seu casulo, né? Saia da tumba de Faraó. Venha para a comunhão com os irmãos. Saia, procure conversar com as pessoas. Se abra para elas, desfrute dessas amizades, desses relacionamentos, conheça aqueles que fazem parte do corpo, que têm a mesma fé que você professa, participe da comunhão da igreja, como meio de graça para a sua vida, amado. Não se sinta solitário. Poucas coisas nessa vida são tão importantes quanto a comunhão dos santos. Não sei quanto a você, mas olha, esses momentos que a gente passa aqui adorando ao Senhor, e depois com comunhões que a gente tem paralelas, são tão abençoadores. Pouca coisa nessa vida se compara a tamanho privilégio. Então peço a você que se sente solitário, olhe para essa igreja como a sua família. E eu queria fazer um pedido também àqueles que já são da família: mandem essa mensagem para eles também. Que isso fique claro para eles também, quando eles se apresentem para nós nesse sentido. Então, a igreja não é lugar para gente solitária, não é lugar para lobo solitário, é lugar para ovelha que tem comunhão. Lobo não é bem-vindo aqui não, é para ovelha que tem comunhão, ovelha que quer se abrir para essas relações saudáveis do contexto da igreja. Pouca coisa é tão abençoadora quanto isso. Segunda aplicação que eu faço: não limite a sua relação com a igreja ouvindo apenas sermões. Mas isso aqui também é muito importante, tá? Muita gente acha que tudo que ele tem que fazer na igreja é ouvir sermão para casa, ouvir sermão para casa, ouvir sermão para casa. Não é isso não, tá? Deixa eu explicar uma coisa para você. Sermões são necessários, são importantes, mas não são suficientes. Há muita coisa que a gente aprende tendo comunhão uns com os outros. Lições que a gente não consegue aprender apenas ouvindo sermões. Eu vou dizer uma coisa para você: é claro que é importante praticar a palavra de Deus, é claro que é importante ter preocupação para ouvir sermões e se alimentar da palavra, mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja vai muito além daquilo que experimentamos nos cultos dominicais. E aqui eu queria lembrar para você isso: o que fazemos no domingo pela manhã deve vir acompanhado da participação em muitas outras atividades que expressam a nossa comunhão uns com os outros. Quer exemplos? Junta a panela. Não vai embora sem comer conosco depois da celebração da ceia. O Junta a Panela é uma ferramenta para promover comunhão. Quer outro exemplo? Grupo de conexão. Nós temos aí, quinzenalmente,
tivemos encontro. Uma maravilha. Um lanche formidável, mas o que é melhor é a comunhão entre os irmãos. Outro exemplo, o verdadeiro evangelho, as mulheres estão lendo livros umas com as outras. Outra ferramenta que gera comunhão, compaixão, relacionamento. Evangelho de Marcos, discipulando com a Bíblia, futebol com os homens, passeio da igreja, encontros jovens e adolescentes, e por aí vai. Não vai dar para falar tudo. Você entendeu o que eu estou dizendo? Se você se nega a participar dessas coisas, você está limitando a sua relação com a igreja e com os irmãos. Nós não queremos um rebanho que ignore a importância dessa comunhão verdadeira entre irmãos. Envolva-se, portanto, e eu garanto para você que você vai achar respostas, ajuda para os seus desafios e conflitos, comunhão, alegria, fraternidade, amizade e muitas outras coisas que eu não tenho como enumerar aqui. Aproprie-se dessas coisas, elas serão muito abençoadoras para a sua vida, com toda certeza. Terceira aplicação que eu faço. É importante também, à luz desse texto, entender que o povo de Deus é constituído por todos aqueles que creem em Cristo e recebem a palavra de Deus como infalível e inerrante. Lembra a confissão de fé? Ela diz assim: olha, essa união deve estender-se para todos aqueles que invocam o nome do Senhor em toda a face da terra. E aqui a gente entra num terreno que precisa ser esclarecido hoje em dia, né? Você vai estar pensando assim: mas pastor, eu sou meio cético, desconfiado dessa união por conta das muitas divisões e denominações que existem hoje em dia. Você está falando isso aí? Que é muito bonito, mas tem os batistas, os metodistas, os presbiterianos, os pentecostais. Como é que a gente explica a união nesse contexto? Como é que a gente resolve esse problema do Salmo 133 nesse contexto? E aqui eu queria que você prestasse muita atenção de uma coisa. Eu reconheço que a gente tem muitas denominações no Brasil. Só os batistas, eu comentei aqui em uma ocasião, são mais de 50. Você pensa que batista só é reformado? Não, batista é independente, batista, enfim, sei lá, um monte de batista por aí. Batista tradicional, enfim. O que são essas divisões, irmãos? Vamos entender isso aqui. Eu diria que elas são como as 12 tribos de Israel. Olha que paralelo que eu quero fazer aqui. Naquele tempo, cada um tinha os seus lugares diferentes para habitar o território, tinham costumes diferentes, sotaques diferentes, tinham modos de falar diferentes, pratos típicos diferentes, mas eram todos judeus. Não é verdade? Pensa numa coisa. No Brasil também a gente tem país de dimensões continentais. A gente tem tribo do Nordeste, tribo do Sudeste, tribo do Centro-Oeste, tribo, não é isso? E você vai encontrar também no Brasil um monte de sotaque diferente, costume diferente, prato típico diferente. Hoje eu sei que aqui vai ter só prato típico carioca, não é isso? A menos que algum irmão aí do Nordeste tenha feito algum prato típico de lá. O ponto é, a gente tem essa variedade no Brasil, mas todos nós somos brasileiros. Então pensa numa coisa quando você olha para a igreja, né? As denominações que a gente tem no Brasil são como tribos. Tem a tribo dos batistas, a tribo dos presbiterianos, a tribo dos metodistas, a tribo dos reformados, a tribo dos pentecostais, e por aí vai. O que a gente tem que entender é que vão haver diferenças entre nós. Gente que adora Deus de maneira mais contida, né? Nós somos desse grupo, mais contido, mais controlado. Tem pessoal que é mais animado, mais entusiasmado quando adora. Tem pessoal que é meio termo, né? Tem pessoal que lidera a igreja a partir do modelo congregacional. Tem pessoal que vai liderar a igreja a partir de modelo presbiteriano. O fato é que a gente vai ter diferenças na organização, na maneira de ser, mas o que importa é que todos aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador e recebem a sua palavra de forma inerrante e infalível são povo de Deus. E aqui eu sei que você pode pensar, mas pastor, significa dizer que estamos abertos para aceitar qualquer diferença? Não. Primeiro eu quero dizer uma coisa: se você quer se unir ao povo de Deus, arrependa-se e creia em Cristo. Arrependa-se e creia em Cristo. A segunda coisa é, as diferenças que eu estou
apontando são sempre periféricas. É importante que a gente entenda que diferenças centrais não podem ser negociadas. E aqui eu queria mostrar um pouco isso. Há limites para essas diferenças. É claro que há. Como, por exemplo, algumas diferenças são fatais para a nossa comunhão. Se elas existem, não podemos ter comunhão com esses grupos, porque não é mais uma questão de uma versão diferente do cristianismo. É outra religião, é uma seita. Aí nós não podemos negociar. Querem exemplo disso? Por exemplo, negar a divindade de Cristo, como fazem os testemunhos de Jeová. Nós não podemos compartilhar com eles essa coisa. Negar a Trindade. Nós não podemos compartilhar a fé com quem nega a Trindade. Negar a ressurreição de Cristo. Negar que somos perdoados e purificados pela justificação pela fé somente. Doutrina fundamental do cristianismo. Nesse caso, não há povo de Deus ali. Nesse caso, não é uma questão só de divisão ou denominação diferente, mas é uma outra religião, outra seita. Entenda a importância disso. Há questões que são centrais para nós não podemos negociá-las. Mas há outras que são periféricas. O que eu vejo às vezes é as pessoas confundirem essas duas categorias. As periféricas são aquelas que a gente pode conviver e elas não são fatais para impedir a comunhão entre nós. Querem exemplos desse grupo também? Forma de batismo, imersão, aspersão, efusão, por aí vai. Isso não faz nenhuma diferença, irmãos. Nós não temos motivo de nos dividirmos em função disso. Segunda categoria, forma de governo da igreja. Também não há motivo para a gente se dividir por causa disso. Nós temos um modelo congregacional, mas há irmãos que pensam de maneira diferente da gente. Tudo bem, são nossos irmãos. Terceira categoria, calvinismo e arminianismo. Olha, eu quero deixar uma coisa clara aqui. Haverão muitos arminianos que estarão no céu conosco. Amém, irmãos? Que bom. A gente pode brigar por isso também não, irmãos. Temos que ter convicções sobre a nossa posição, mas fazer isso de maneira amorosa, amigável, inteligente, sábia. Eu lamento dizer, tem muito reformado por aí que parece que tem um leão enjaulado, né? Está sempre brigando, raivoso. Calma, irmão. Calma, tem muito irmão verdadeiro, crente de verdade, que não pensa como você sobre a questão da soteriologia, a questão da doutrina da salvação. Tudo bem, irmão. Tudo bem. Ele também crê em Cristo, ele também pegou-se a palavra de Deus como diante infalível. Tudo bem, calma. Um outro exemplo também, ministério e ordenação feminina. Pastor, é. Você sabe que eu tenho um posicionamento muito claro sobre esse tema. E eu não vou ficar aqui defendendo essa questão de maneira a criar constrangimento para essa questão diferente. É importante que a gente saiba que esses assuntos são periféricos. Eles podem ser negociados e flexibilizados sem que a nossa união seja desfeita quanto a esses temas. Mas vocês sabem das convicções que a nossa igreja tem sobre esses assuntos. E se não sabe, já deveriam saber. Entretanto, essas diferenças não impedem a gente de ter comunhão com aqueles que pensam diferente de nós nesse aspecto. O povo para que é esse? Jesus tem um povo. Esse povo vive submisso a Ele, unido a Ele pelo Espírito Santo, e uns para com os outros pelo mesmo Espírito. Um dia, irmãos, no futuro próximo, nós ouviremos a banda celestial. Bom, nós vamos ouvir a banda celestial. Rapidamente eu posso tocar. A banda celestial vai inaugurar um período novo na história da humanidade. As 12 tribos estarão reunidas para sempre. As diferenças que existem agora deixarão de existir. E Deus unirá todo o seu povo, gente de todas as tribos, povos, línguas e denominações. Esse povo estará unido para sempre. Nós participaremos para sempre da plena união, da plena unidade, da qual a realidade agora
é apenas um pálido reflexo. Então, se você é um pouco do Senhor, você já sabe disso. O que a gente tem agora são divisões circunstanciais que serão resolvidas eternamente e viveremos para sempre com o Senhor, se você crer em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Amém? Meu último ponto, e termino com isso. Todo cristão, sem exceção, precisa ser um guardião da unidade da igreja local. Eu termino com esse apelo, tá, irmão? Esse irmão também pede para a gente. Esse texto também pede para a gente olhar com muito carinho para essa questão. Que nós sejamos guardiões da unidade da nossa igreja, cada um de nós. O que eu quero dizer com isso? Eu e você fomos chamados para trabalhar e orar pela unidade do Espírito, do vínculo da paz. Essa é uma frase que eu tirei do nosso pacto. Nós trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito, do vínculo da paz. Quer dizer o seguinte, que a nossa vida, nossas atitudes, palavras, o tom das nossas palavras, promovam a paz e nunca a divisão da igreja. Olha, que a gente se comporte de uma tal maneira que a nossa unidade, a nossa união seja visível como povo de Deus e atraia pecadores ao arrependimento e à fé. Preciso reconhecer aqui uma frase que é muito conhecida que diz assim: viver com os santos no céu, ó que glória! Viver com os santos na terra, aí é outra história. Aí é outra história. Você sabe o que eu estou falando? Viver com os santos na terra não é perfeição. A gente às vezes briga, não compreende uns aos outros, muitas vezes somos negligentes com a nossa vida comunitária. E olha, eu não estou dizendo que a gente, ao ser guardião da unidade da igreja, não vai experimentar diferenças e conflitos, muito pelo contrário. A gente tem que aprender é resolver nossos conflitos de maneira bíblica. É operar pela fé que atua pelo amor. Você sabe o que eu estou falando? Que de fato a nossa maneira de nos relacionarmos nos leve a perceber a importância disso na vida da igreja. Por que é importante, irmão? Você já viu no texto. Porque onde há unidade e comunhão verdadeira, o Senhor ordena a sua bênção. Ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. E vamos suplicar a Deus que Ele faça a gente não só compreender a mensagem desse salmo, mas que a gente passe a viver com gente que está disposta de verdade a lutar, a trabalhar, a exercer o nosso papel no contexto da igreja, como gente que está disposta a ser guardiões da unidade da nossa igreja. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, concede-nos a alegria de viver essa unidade, a união de todo o nosso coração. Nos dá mais dessa união, aprofunda, aperfeiçoa essa unidade entre nós. Remove, Senhor, do nosso meio tudo aquilo que impede essa união. Desavenças, contendas, discórdia. Que haja entre nós perdão, Senhor, reconciliação, humildade, compaixão e compreensão. Ore e suplique ao Senhor para que haja união entre as famílias da nossa igreja, nos relacionamentos da nossa igreja, entre os amigos da nossa igreja. Que a tua igreja em geral experimente de fato o óleo derramado, o orvalho de Hermon, produzindo a bênção e a vida entre nós. E que agora, ao comermos do pão, bebemos do cálice juntos, sejamos constrangidos pelo teu amor, pela tua presença, a vivermos unidos, ainda mais com o teu povo.
Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Senhor.